A doença de Alzheimer afeta de 1% a pouco mais de 6% da população a partir dos 65 anos e atinge valores de prevalência superiores a 50% em indivíduos com 95 anos ou mais. A doença pode durar em média de 5 a 10 anos, porém o curso da doença varia muito de uma pessoa para outra. Alguns pacientes podem tornar-se completamente dependentes de outras pessoas em suas atividades em um período de 5 anos. Outras podem levar até 20 anos para alcançar o mesmo nível de dependência. A vida de quem cuida do Alzheimer muda bastante, assim, sabe? Porque a primeira coisa importante que eu acho é que você é obrigado a amadurecer mais e amadurecer depressa. Você tem dilemas, por exemplo, o dilema, será que eu deixo minha mãe lá mais tempo? Será que eu trago ela para Curitiba? E trazendo para Curitiba, será que ela vai se adaptar? Porque vai ter que mudar, as pessoas que estão cuidando dela vão ser outras, vão ser estranhas. Quer dizer, o quanto que minha mãe compreende, o que minha mãe, o que agradaria mais, e você não tem um retorno, porque na fase da minha mãe, que está no estágio 3, que seria o mais grave, né? Você não tem retorno, que ela vai dizer, eu queria tal coisa, e mesmo visualmente, assim, expressão facial, às vezes você não tem. Você às vezes não sabe nem se ela está com dor ou não, né? Então, para quem cuida de Alzheimer é uma mudança bem grande, porque você começa a ter que perceber por ela, decidir por ela, sentir por ela, né? Enquanto eu estava em Ponta Grossa, havia cuidadoras que ajudavam, mas eu estava sempre presente, né? Inclusive eu saía pouco, né? Eu estava sempre de olho, sempre presente e ajudava, inclusive, em muitas coisas, assim. Ajudei a trocar fralda, ajudei a dar banho, a providenciar tudo que é coisa que ela precisasse, né? Estava sempre presente, tocando música para ela, para se distrair, né? Música é essencial nessa doença, né? Faz muito bem, assim. Uma das coisas que mais bem fazem as pessoas com Alzheimer, eu acho que é manter sempre música. Porque é um tipo de linguagem que elas sempre entendem, porque há um conteúdo emocional na música que traz um bem-estar, uma espécie de sensações gostosas na pessoa, que já não pode mais falar, que já não pode dizer, não pode aproveitar coisas mais complexas, coisas com palavras, né? Não consegue acompanhar filmes, não consegue, mesmo fotografias, né? Às vezes não consegue reconhecer a pessoa que está na foto. Então a música tem um outro canal, né, de chegar à pessoa, né? E tem um poder, né, calmante, um poder, né, inspirador, assim. Principalmente se às vezes você já está desgastada com algumas coisas, né, que ela faz ou ela fala, então você já está num nível de estresse grande com relação a isso. Então qualquer coisinha que ela fala, você já sabe, explode, acaba explodindo. Por mais que você fala, puxa vida, eu podia ter, né, evitado, ter falado outra coisa, mas não, na hora, sabe, vem aquele vulcão assim, aí já é tarde. Com a doença e pela minha opção de ficar, né, cuidando dela, eu fico 24 horas com ela. Então no começo, e também por não conhecer muito a doença, era briga todo dia. Minha mãe já era uma pessoa difícil, né, antes de ter a doença. E com a doença isso piorou bastante. Isso acentuou muito. Então tem muita coisa assim que ela não aceita. Por mais que você fale assim, sem brigar, fale normalmente, ela não aceita, principalmente com relação à crítica. Ela não gosta de ser criticada, de ser chamada a atenção. Então aí ela vira assim, praticamente um bicho. Que com você não dá, você me judia, né? E muitas vezes eu só bato boca, eu não bato, não faço nada, mas ela reclama isso. Sabe? Então, às vezes é uma situação difícil. No começo, para você aceitar também isso, não é muito fácil, né? Porque você vê, você não está fazendo nada, né? Você está vivendo, tentando levar a vida com a pessoa, e a pessoa de repente vem com agressão verbal, hoje em dia até um pouquinho física, mas assim é tapinha, né? Mas às vezes você não está esperando. Depois que recebe esse diagnóstico, começa um processo de aceitação da doença. Aceitação essa que nem sempre é rápida. Então decide-se quem vai ser a pessoa principal responsável pelos cuidados, aí escolhe-se a figura do cuidador. Em nome do cuidado
de estar dando uma assistência a esse familiar, o cuidador se isola e deixa de cuidar de si mesmo, né? E nesse deixar de cuidar de si mesmo podem vir inúmeras consequências, dentre elas a depressão, uma pior qualidade de cuidado com o paciente. É fundamental que esse cuidador tenha espaço para ter uma atividade física, para ter um lazer, um convívio social, um suporte psicológico também é muito importante. Então, no processo degenerativo, acontece que todo mundo fica muito sensibilizado. E essa sensibilização precisa ser olhada com muito carinho. Por isso, da importância de um cuidador ter sempre uma assistência, ter um espaço para falar de si mesmo e dos seus sentimentos. Porque o cuidado com o doente, com o familiar, está diretamente ligado ao autocuidado que o cuidador vai ser proporcionado. A falta de... Isso é uma coisa que eu queria dizer, que eu poderia dizer mesmo. Todo dia, na hora de dormir e na hora de acordar, a gente sempre pensa, vai sarar, vai ficar bom. Isso, o pensamento que não sai da cabeça é esse. Olha, não é muito fácil cuidar de uma pessoa que você sabe que, primeiro, não tem cura, né? Não tem cura, ninguém sabe qual é a causa, né? E assim, para mim é um pouco triste também, porque na família da minha mãe, a minha mãe é o 4º caso. Não tinha nada que acontecer esse tipo de coisa, né? Você, uma pessoa com a vida dela, assim, e ninguém se conforma na família, né? Todo mundo chega lá e se entristece porque vê, poxa, mas ela é tão animada, tão dinâmica, né? Tão saudável a vida dela e ficou assim, né? Que não se pode nem conversar, não se consegue nem interagir praticamente. Tem vezes que, olha, eu não sei chorar, nunca chorei, até que meus pais morreram, eu nunca chorei. Mas fico os olhos molhados e o coração chora, É duro, é muito duro se viver com uma pessoa mais de 40 anos e chegar no ponto que está hoje. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a princípio o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e santo, depende de como você... Não, ela vai estar, que ela vai ficar boa, vai curar. O senhor acredita nisso? Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. O que eu precisava falar era isso. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei. Amanhã você confere o documentário Classificados, a criança como mercadoria. O trabalho mostra a cruel realidade dos pais que buscam o filho ideal para adoção como se fosse mercadoria. Temos um novo encontro amanhã. Até lá!